E aí, tudo pronto para a gente dominar um dos tópicos que mais derrubam candidatos em concursos? Hoje a gente vai desvendar o inquérito policial, olha, detalhe por detalhe, para que nenhuma questão sobre esse tema pegue alguém de surpresa na hora da prova. E aí, parece um enigma, não é mesmo? Pois é. A resposta para essa pergunta está bem no centro da nossa conversa de hoje. E olha, é a chave para um monte de questão de prova. A gente está falando, claro, do inquérito policial. Bom, a nossa jornada hoje está dividida em 4 partes bem diretas. A gente vai da teoria até a prática, com aquelas dicas que fazem toda a diferença na aprovação. Tudo certo? Então, bora começar. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Entender a natureza e as características do inquérito pessoal é o primeiro passo para não cair em nenhuma armadilha de prova. Olha só, primeiro ponto que é essencial. O inquérito é um procedimento administrativo. Ele não é um processo judicial, tá? O objetivo aqui é bem simples: coletar informações, juntar elementos, para que o Ministério Público possa decidir se tem base ou não para uma denúncia. Guardem bem isso, é fundamental. Agora a gente vai encarar as 7 características que são, assim, a espinha dorsal do inquérito policial. Pensem nelas como os 7 mandamentos que as bancas de concurso esperam que a gente saiba de cor e salteado. Dominar isso aqui é dominar a prova. Começando pela oficiosidade. O que isso significa? Significa que, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, pensa aí num roubo, num homicídio, o delegado não pode ficar de braços cruzados esperando. Não, ele tem o dever de agir por conta própria. Mas fica a pergunta, será que essa investigação é sempre obrigatória? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para a segunda característica, a dispensabilidade. O nome já ajuda, né? O inquérito pode sim ser dispensado. Se o promotor de justiça já tiver em mãos elementos suficientes, provas, ele pode oferecer a denúncia direto, sem precisar do inquérito. E olha, isso é uma pegadinha clássica de prova. E aqui vem o contraponto perfeito para não confundir. Se o inquérito é dispensável antes de começar, uma vez que ele é instaurado, ele se torna indisponível para o delegado. O que isso quer dizer? Que ele não pode simplesmente arquivar, engavetar a investigação por vontade própria. O arquivamento só pode acontecer com a autorização do juiz. Agora, um ponto crucial, talvez o mais importante. O inquérito é inquisitivo. O que isso significa na prática? Que aqui não existe aquele debate entre acusação e defesa. Não é um julgamento. É uma fase de apuração. É unilateral, focada em coletar informações. É por isso que a gente não fala em contraditório e ampla defesas plenos nessa fase. Vamos para o sigilo. O sigilo é a regra, certo? E ele existe para garantir que a investigação seja eficaz. Mas, muita atenção aqui. Esse sigilo não é absoluto para o advogado da pessoa investigada, de jeito nenhum. A súmula vinculante 14 do STF garante que o advogado tem direito de acessar todos os elementos de prova que já foram documentados, que já estão nos autos. Outra característica, ele é escrito. Tudo no inquérito tem que ser reduzido a termo, ou seja, tudo vai para o papel. Desde os depoimentos, as oitivas, até os laudos periciais. Tudo é formalmente documentado. É isso que forma os autos do inquérito, aquele registro oficial de toda a investigação. E para a gente fechar essa lista de 7 características, temos a oficialidade. Isso é bem simples. A investigação criminal é uma função exclusiva do Estado. Ela é conduzida por um órgão oficial, como a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Um detetive particular, por exemplo, não pode conduzir o inquérito policial. Beleza, fechamos as características. Agora, vamos para a segunda sessão para entender como é que tudo isso aparece na prática. E o mais importante, nas questões de prova. É aqui que está o ouro para o concurso. Olha só essa tela, pessoal. Ela mostra a regra de ouro do valor probatório. Em regra, o que é coletado lá no inquérito tem valor informativo, não é valor de prova. O que isso quer dizer? Que o juiz não pode condenar uma pessoa usando só o que foi dito para o delegado na fase de investigação. Claro, existem exceções, como as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Pensa no exame de corpo de delito feito logo depois do crime. Não dá para repetir isso depois, né? Então essa sim pode ser usada pelo juiz. Agora, atenção máxima aqui. Olhem bem para essa afirmativa. Esse é o típico item que uma banca como a Sebrasp adora colocar na prova para pegar quem está desatento. À primeira vista, parece até que está certo, mas está recheado de erro. Falso. Completamente falso.
Vamos desmontar essa armadilha agora. O inquérito não é indispensável e ele não tem contraditório pleno. São 2 erros fatais numa frase só. E por que tá tudo errado? Vamos recapitular o que a gente já viu. Primeiro, ele é dispensável. Lembra? Pode ser dispensado. Segundo, a natureza dele é inquisitiva, não tem contraditório. E um terceiro ponto muito importante. O inquérito não faz coisa julgada. As conclusões do delegado não são definitivas, não encerram o assunto. E aqui vai uma dica rápida para não confundir nunca mais. Quem conduz o inquérito é a Polícia Judiciária. Estamos falando da Polícia Civil e da Polícia Federal. Elas investigam o crime depois que ele aconteceu. Já a Polícia Administrativa, como a Polícia Militar, tem foco na prevenção. Ela atua para evitar que o crime aconteça. Uma investiga, a outra previne. Simples assim. Ok, vamos para a nossa terceira sessão. Agora a gente vai falar de números e regras práticas. E prazo, pessoal, é um prato cheio para as bancas de concurso, então atenção total aqui. Dá uma olhada nessa tabela. A regra geral lá do Código de Processo Penal é bem clara. 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Mas, muito cuidado com as leis especiais. A lei de drogas, por exemplo, é uma exceção famosa. Os prazos são bem maiores. 30 dias para o preso e 90 para o solto. Conhecer essas exceções é o que faz a diferença na prova. Agora, outra pergunta direta, daquelas que testam um conhecimento fundamental sobre direitos e garantias. É o seguinte: o delegado pode deixar o preso incomunicável, isolar a pessoa para ela não falar com ninguém, nem mesmo com o advogado? A resposta aqui é um sonoro não, de jeito nenhum. É absolutamente proibido. Tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal proíbem a incomunicabilidade do preso. Isso está ligado a outras garantias, como a súmula vinculante 11, que restringe o uso de algemas, tudo isso para proteger a dignidade da pessoa. Bom, chegamos na nossa reta final. Agora é a hora de consolidar tudo que a gente viu. Pensa nisso aqui como aqueles flashcards de última hora, para fixar o que é mais importante antes da prova. Então vamos lá. Revisão relâmpago. 7 é o número de características. Informativo é o valor geral dos elementos colhidos. 10 dias é o prazo da regra geral com o indiciado preso. E inquisitivo é a natureza do procedimento sem contraditório pleno. Guardem bem esses 4 pontos e a aprovação fica mais perto. Curtiu o plano Ciclo Universal? Deixe o seu like e me ajuda a espalhar este mapa. E se você tem aquele amigo ou amiga que está perdido nos estudos, envie este vídeo para ele agora.